Boa noite, seus pão na chapa, tranquilidade com vocês. Tava meio sumido aqui, né? Eu falei, tava com a garganta ruim, sinusite, rinite, tudo atacada, então tava complicado, né? Mas vamos às análises do jogo de ontem do Corinthians e Goiás. Ontem também tava muito ruim. Vamos falar um pouco do que foi esse jogo. O Corinthians ontem perdeu a oportunidade de dar uma distanciada, né? Quase perde o jogo. O Goiás estava vencendo e quase perde o jogo, né? Mas conseguiu empatar o jogo, levar o jogo pro empate ali, não perdeu um ponto, né? Corinthians esse que depois da Copa do Brasil deu uma queda de rendimento, caiu muito o futebol do Corinthians. O Corinthians vem tomando, como é que se diz? Ele vem tomando os gols muito besta, não tá tendo uma triangulação muito boa entre meio campo e ataque, né? As linhas estão ficando muito altas e tá permitindo os empates em casa e os empates fora, que tá complicado, né? E como é que fala? Então tá ficando complicado pro Corinthians, porque ele ainda não se recuperou ali da zona de rebaixamento. O Vanderlei foi até questionado sobre isso, ficou nervoso, tal, que desde que ele chegou, ele tá convivendo com isso, tal, etc e tal. Porém, cara, precisa tomar uma decisão. Vai disputar a Sul-Americana ou vai jogar o Campeonato Brasileiro para não cair? Porque o Corinthians não tem um elenco forte, mas também não tem um elenco fraco para estar brigando ali embaixo, né? Então é difícil, é complicado, né? Mas ó, antes disso, deixa o seu like. Seu like é muito importante pra gente, que a gente tá crescendo aí, tá se tornando um canal legal para todo mundo. Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal, é muito importante a sua participação aí, comentem também, para poder o YouTube entender que vocês curtem o nosso conteúdo, né? Então tá ficando difícil, porque o Corinthians tá brigando com o pessoal dali da parte de baixo e o Corinthians não tá vencendo. Ontem ele jogou contra o Goiás com a casa cheia e ele não venceu do Goiás em casa, ele quase perde. E isso prejudica, né? Porque o Corinthians ainda tem jogos difíceis. A semana que vem ele pega o Palmeiras, é em casa, tudo tal, mas se ele empata com o Palmeiras ou vence o Palmeiras, beleza. Agora, e se ele perde? O Palmeiras tá brigando pela parte de cima. Palmeiras agora, ele abriu o olho para o Campeonato Brasileiro. Se você parar para pensar, eu tinha falado aqui e ainda bato o pé que o Palmeiras abriu mão do Campeonato Brasileiro, né? Na hora que precisar, ele vai poupar jogador, ele não vai jogar o Campeonato Brasileiro. E você vê aí, ó, hoje venceu o Vasco, o Botafogo também venceu. O Botafogo agora vai ter alguns jogos difíceis pela frente, o Palmeiras já vai ter uns jogos mais tranquilos. Então talvez o Abel vai tentar buscar esse Botafogo, pelo menos diminuir essa diferença, que para mim eu acho que o Botafogo não vai perder tantos jogos assim. O Botafogo precisa perder 4 para o Palmeiras encostar. O Palmeiras hoje tem 11, para o Palmeiras poder passar. E o Palmeiras precisa não perder 4, ou pelo menos não perder 1 ou 2, né, para chegar lá. Então é difícil, é complicado, né? Tivemos hoje também o jogo do Santos contra o Atlético Mineiro, inauguração da arena do Atlético, né? E tivemos o jogo do São Paulo e América Mineiro lá também. E aí eu te pergunto, né? Como é que a CBF coloca 2 jogos de 2 paulistas no mesmo horário, na mesma região, fazendo as viagens pela mesma rodovia, onde sabe que essas torcidas têm confronto direto, podendo ter novos confrontos? Me explica. Como ele faz isso? Me explica. Não dá para entender. Não dá para entender, não dá para aceitar isso. Como é que eles fazem uma porcaria dessa? Mas é a CBF, a gente sabe que a CBF é suja, não tá nem aí, tá cagando e andando. Que aí ela faz o quê? Ela transmite e transfere, ela transmite uma coisa para o torcedor, mas transfere a responsabilidade toda para a polícia. Por que não colocou o Santos para 6 da tarde ou o São Paulo para 6 da tarde e passasse o jogo do Atlético Mineiro na nova arena? Não conseguimos fazer. Então, beleza. Então, faz isso. Mas tira o jogo do mesmo horário. Aí, quando dá as confusões, as guerras de torcida, que a gente sabe que tem esses idiotas, vai falar o quê, né? Não dá pra falar nada, né?
Então o Santos hoje perdeu para o Atlético Mineiro, não assistiu o jogo, viu alguns lances. O Santos não jogou bem, o Atlético hoje jogou com o apoio da sua torcida, com a sua nova arena. A arena é essa porque é bonita, mas tem os seus defeitos, como todas, né? E o Atlético venceu o Santos, complicando a vida do Santos mais ainda, né? Porque se você parar para pensar, o Santos com essa derrota só vai se afundando, só vendo ficar mais longe a sua situação, né? Ficando numa situação complicada, não consegue se livrar da zona de rebaixamento. Cada dia que passa só piorando, né? Até mesmo porque o Santos hoje ele jogou com um adversário que está brigando pela parte de cima, então seria muito difícil que ele vencesse esse adversário lá, porque não está vencendo nem em casa, então fica difícil, né? E com isso, né, o Atlético, que não tem nada a ver com isso, aproveitou, fez 2-0 com o Paulinho e afundou um pouco mais esse Santos, né? E depois tivemos também no mesmo horário o jogo entre América Mineiro e São Paulo. Jogo esse que, na minha opinião, tá? O América ganhou na raça e ganhou do juiz também. O juiz, desde o início do jogo, dando cartão amarelo, somente para os jogadores do América, não entendendo as faltas, né? Ele marcava uma falta para o São Paulo, onde na verdade era falta para o América. Às vezes ele marcava uma falta para o São Paulo, já dava cartão amarelo para o jogador do América. Então é difícil, é complicado se jogar. Você já está numa situação crítica que é na zona de rebaixamento. Aí você pega o juiz que está ali tendenciando ali uma situação. Desculpa, mas era o que eu vi. Tanto é que o pênalti que ele marca no Caleri não foi pênalti. O Caleri tá correndo, o cara tá... É jogo de contato, tá um pegando no outro. Quando o Caleri sente aquela mão do cara ali, o cara nem empurra, o Caleri dá 2, 3 passos e cai. Pênalti, beleza, lindo, maravilhoso. E aí depois expulsou o jogador do América. Beleza, fez uma falta por trás, teve a confusão, papapá, etc e tal. Mas peraí, só o jogador deles? Não dá, né? Aí fica difícil. Só que vai fazer o quê? Vai falar o quê? O América tá brigando pela zona de rebaixamento, né? Então fica mais fácil. Fica tranquilo. Mas o América foi forte, brigou, correu atrás. Aí entra aquela história que eu sempre falo. A soberba São Paulina, ela é tão grande que os jogadores do São Paulo, que já ganharam aí, ó, ganharam do Palmeiras, ganharam agora do Corinthians, já estão numa soberba tão grande que a soberba do São Paulo tá fazendo ele perder. Entrou com a soberba contra acho que a LDU no meio de semana, perdeu. Entrou hoje, perdeu de novo. Fica difícil, né? Então o Dorival Júnior vai ter que acertar esse time aí, vai ter que arrumar esse time para não perder pro Flamengo, porque se entrar com esse saltozinho alto contra o Flamengo, vai perder, não vai ser campeão, vai acabar perdendo a oportunidade de conquistar esse título em cima do Flamengo, porque eu acho que vai dar São Paulo. São Paulo tá melhor que o Flamengo hoje, o Flamengo tá em crise, né? Jogou ontem, jogou ruim, um time ruim, perdido em campo, desalinhado. Você olha o Flamengo e olha a quantidade de jogadores que o Flamengo tem, você fala, que absurdo, cara. Que absurdo é esse Flamengo. Como o Flamengo pode jogar dessa forma, mano? Como o São Paulo não consegue organizar esse time. É muito difícil. É complicado, né? E o São Paulo tá melhor estruturado, tem um grande treinador, e eu acho que o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil. Mas o São Paulo hoje não fez um jogo bom, né? Colocou alguns reservas. O Rames já até foi melhor no jogo, tudo bem. Mas, cara, se entrar com esse salto alto contra o Flamengo, vai perder. Pode ter certeza disso. Não adianta entrar com essa soberba contra o Flamengo, que vai perder, né? E depois tivemos um jogo entre Palmeiras e Vasco. Jogo esse que, na minha opinião, o Vasco foi garfado, tá? O Vasco foi garfado por quê? Palmeiras entrou com uma intensidade muito forte com seus titulares, foi para cima do Vasco. O Vasco adotou uma postura de jogar só na contra-ataque
Quando o Vasco se acertou, conseguiu jogar melhor, o Vasco foi para cima e teve uma bola onde faz o cruzamento e aí a linha do VAR traçou o pé do cara debaixo da perna do outro, cara. É inadmissível. Eu falo para vocês aqui direto. É inadmissível. Eu sou palmeirense, mas eu não posso aceitar isso. Porque acontece contra o meu time, acontece contra o time do outro. E a CBF, ó... Eu quero entender, eu quero ouvir amanhã o áudio desse VAR. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento. Não estava impedido. Esses dias os caras estavam procurando impedimento no ombro do cara. Hoje foi procurar no pé. Pô, que critério é esse? Os dois corpos estavam na mesma linha. O pé do cara que estava na frente. Ah, mas o pé faz parte do corpo. Legal, beleza. Mas estava na frente por causa do frame da linha. Os caras pegou a perna do cara aqui e colocou a linha do pé do jogador do Palmeiras aqui. É óbvio que o pé do cara vai estar na frente dessa forma, gente. Se você tá vendo aqui, ó, a linha tá de um jeito. Se eu fizer assim, a linha vai estar do outro. Não tem como. E aí o Vasco foi prejudicado. Acabou o primeiro tempo, 0-0. Segundo tempo, o Palmeiras voltou um pouco melhor. Numa falta que teve ali na intermediária, depois que o Breno Lopes entrou, porque o Dudu se machucou, né? Saiu pedindo água. E aí o Breno Lopes entra. Nessa que ele entra, Desculpa. Nessa que ele entra, ele já entra colocando pressão, né? Ele entrou ainda no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, ele foi para cima. Sofre uma falta ali na cabeceira da área ali. O Veiga bate forte, cruzada. Bola bate na trave e entra. Um golaço. Palmeiras vence por 1-0. Palmeiras precisava somar 3 pontos. Fez. Mas também não jogou esse futebol todo para ganhar do Vasco. O Vasco veio hoje com as linhas bem baixas, né? Desceu todas as suas linhas, tanto é que teve uma hora no jogo que o Vasco estava jogando com todos os seus jogadores do meio para trás. Tava defendendo a sua área, fazendo uma nova postura. O Vasco de agora, pro Vasco do começo do campeonato, é totalmente diferente. O Vasco tinha linhas altas ali no meio campo ali, então o Vasco sofria muito. Agora o Vasco já arrumou o seu meio de campo e a sua zaga. Precisa arrumar a sua linha ofensiva. A linha ofensiva do Vasco não está sendo objetiva, né? Tem aquele menino, eu esqueci o nome dele agora, que é muito bom aí, que eu acho que já foi até vendido. Esse menino é muito bom mesmo, né? Eu vi o jogo contra o Atlético, ele jogou demais, final de semana. Mas com isso o Palmeiras consegue a vitória, não deixa o Botafogo desgarrar. Tá a 11 pontos ainda de diferença do líder, né? Tivemos o jogo também do Grêmio, onde o Grêmio quase goleia o Cruzeiro, né? Fez o gol, mas foi anulado. Foi 3-0 pro Grêmio. O Grêmio vence e passa todo mundo ali. É o terceiro colocado do campeonato com um jogo a menos, né? Mas tá 4 pontos do Palmeiras, 13 ou 14 do Botafogo. Tivemos também o empate entre Atlético Paranaense e Fluminense, né? O Atlético Paranaense faz 1-0, tem um jogador expulso, o Fluminense vai lá e vira o jogo, e no finalzinho o Atlético empata, ainda o Fluminense ainda faz mais um gol, 3-2, mas foi anulado, né? E a vitória também do Fortaleza em cima do Curitiba, que ajuda os times que estão lá embaixo, né? Ajuda a Corinthians, ajuda o Santos, que são os times que estão disputando ali embaixo. Mas esses times ali embaixo todos estão melhorando. Por isso que o Corinthians tem que abrir o olho. Galera, vou ficando por aqui. Essas foram as análises de ontem e de hoje, né? Ontem eu não pude vir fazer, hoje eu melhorei um pouco da garganta. Estamos aqui fazendo para vocês os comentários também do jogo de ontem. Mas não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ative o sininho das notificações, comentem o que vocês acham desse lance polêmico. Foi pênalti no Caleri ou não foi? Na minha opinião, não foi. Ele espera o contato e já se joga. Outra coisa, gol do Vasco. Tem outro detalhe, eu estava vendo depois o comentário desse gol do Vasco. Quando a bola é lançada dentro da área, o jogador tenta fazer o gol, é tirado essa bola, depois o Rios tira a bola dentro da área. Quando o Rios tira essa bola dentro da área, já reinicia uma nova jogada, porque ele estava inteiro no jogo. Ele estava sozinho. Então, quando ele está sozinho, isso caracteriza que ele tem a opção de matar a bola e sair jogando. Então, reiniciou uma nova jogada. Se reiniciou uma nova jogada, não era para ter marcado o impedimento. Mas fazer o quê? Paciência, né? Essa é a CBF. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Comente o que vocês acham aí. O Vasco foi prejudicado ou não foi? Não foi impedimento ou foi impedimento? Comente, deixa no comentário aí. Tamo junto. Até amanhã. Uma boa semana para todos e um fim de domingo maravilhoso.